Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao webinar da IEB. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Para quem não me conhece, o meu nome é Graziela, eu sou a gerente comercial na IEB. A IEB completou em setembro 15 anos e é a dona das marcas Global Fat, que acompanha o mercado de fertilizantes, Global Crop Protection, que monitora o mercado de defensivos agrícolas, Global Chem, que acompanha o mercado de químicos industriais, e Diesel Economics, como o próprio nome diz, que monitora o mercado da cadeia de produção de diesel. A ideia principal do evento hoje é trazer algumas visões sobre esses mercados monitorados pela IEB para contribuir com o planejamento das compras do próximo ano. Eu gostaria de aproveitar para apresentar os nossos chefes de mesa, o Felipe, que é responsável por monitorar toda a cadeia, todo o mercado de diesel, a Juliana, que coordena a equipe que acompanha o mercado de fertilizantes, incluindo macro e micronutrientes, o Túlio, responsável pela mesa de químicos industriais, e, por fim, o Rafael, o nosso chefe da mesa de defensivos agrícolas. Antes de nós iniciarmos com os analistas, eu gostaria de lembrar a todos vocês que nós temos um espaço privado para perguntas no botão que fica logo abaixo do vídeo e está liberado para que vocês possam interagir conosco. Nós vamos responder as perguntas apenas ao final de todas as apresentações. Bom, agora vamos ao que realmente interessa. A gente vai começar com o Felipe, que vai trazer visões sobre o mercado de diesel. Felipe, o que você tem para nos contar? Boa tarde, Grazi. Boa tarde, pessoal. Bom, vamos falar um pouquinho quais são as perspectivas do mercado de diesel e principalmente do mercado de petróleo, que é uma das principais influências nesse mercado. Então, para isso, a gente tem que analisar como que os itens da cadeia vão se comportar. Então, a gente tem o diesel A e o biodiesel. Para o diesel A, a gente tem que fazer uma análise do mercado externo. Desde 2016, a Petrobras ela instaurou a política de paridade internacional e, com isso, o preço do combustível ele é norteado pelas cotações do petróleo e do dólar. No caso do petróleo, a gente analisa como que o comportamento do WTI e do Brent está acontecendo. Então, o WTI ele é o petróleo de referência nos Estados Unidos e o Brent ele é referência para os demais produtores. Então, toda essa movimentação que acontece durante a cotação desses mercados, eles influenciam diretamente na precificação do diesel A. Além disso, a gente analisa como que a Petrobras vai se comportar em relação à produção e à exploração tanto do petróleo quanto do diesel e como que os importadores estão se comportando e a gente monitora todas as importações de diesel que chegam no Brasil, porque através disso a gente chega no diesel A, que é vendido das refinarias aos distribuidores. Além disso, a gente analisa todo o mercado de biodiesel, então como que as usinas de biodiesel estão se comportando, além, é claro, da matéria-prima, que é o óleo de soja, que é a principal matéria-prima na produção do biodiesel. Tudo isso compõe a principal parte do diesel vendido ao consumidor final, que é a mistura entre diesel A e biodiesel, e a partir disso a gente consegue fazer as perspectivas para o consumidor final e para os postos de revenda. Então, quando a gente analisa o mercado de petróleo, a gente percebe que em 2020 o mercado de petróleo foi um ano bastante atípico para esse setor, porque a gente estava vindo ali desde 2018 entre a dinâmica e a oferta e a demanda estava bastante similar ao que sempre aconteceu, mas devido à pandemia do coronavírus, a gente teve aí uma queda bastante significativa na demanda. A demanda chegou a cair quase 30% ali no auge da pandemia, na Europa principalmente. Porém, a oferta ela não acompanhou. A gente teve aí no início de 2020 alguns problemas entre a Arábia Saudita e a Rússia que acabaram mantendo a oferta alta e com a queda na demanda a gente teve aí as quedas históricas que aconteceram nesse ano no preço do petróleo, em que o WTI atingiu patamares negativos de negociação em abril, por exemplo. Contudo, a gente teve aí a instauração de novos cortes de produção dos principais produtores, Estados Unidos, os membros da OPEP, que fez com que a oferta caísse e a demanda voltasse a se recuperar. E com isso a gente teve aí a retomada nos preços que aconteceu desde meados de maio. Então os preços eles vêm se recuperando justamente porque a demanda vem se recuperando e a oferta acabou sendo reduzida por esses membros. Contudo, a demanda ela permanece bastante fragilizada, principalmente impactada pelo mercado de combustíveis. O uso de petróleo hoje, 65% do uso de petróleo é para a produção de combustíveis. Então, com a redução desse consumo, a gente teve um impacto bastante significativo nessa dinâmica. Então, quando a gente fala de gasolina e diesel, comparado com o mesmo período de 2019, aqui em 2020 a gente teve uma queda de 15% no consumo. Entretanto, o mercado mais prejudicado, que acabou sendo
acabou tendo um prejuízo maior foi o mercado de aviação. Os combustíveis de aviação caiu em consumo 65% quando comparado com 2019, e esse mercado ele é bastante estratégico quando a gente fala de consumo de combustíveis. Então aqui a gente consegue perceber a retomada, né, do equilíbrio entre a demanda e a oferta, e a gente percebe que ele vai acontecer a partir do segundo trimestre de 2021, que é quando se prevê principalmente a retomada desses três consumos, principalmente do setor de aviação. Então, conforme a gente tem um crescimento na demanda e a oferta crescendo também, só que em menos proporções, a gente tem aí uma retomada nos preços. Então, quando a gente fala nos preços, a gente analisa os preços do Brent e do WTI, a gente percebe que eles vão acompanhar a retomada da demanda. Então, a gente teve uma aceleração na retomada dos preços do segundo para o terceiro trimestre de 2020, porém, os preços acabaram ficando mais estáveis, né? Não foi tão agressivo assim essa recuperação, justamente porque a gente tem uma demanda fragilizada. Então, a gente tem os fatores que podem provocar a queda é a queda na demanda, em detrimento de uma segunda onda, né, de infecções de coronavírus, principalmente na Europa. A gente já tem alguns países, inclusive, restabelecendo novas restrições de locomoção, e com isso a gente diminui o consumo de combustíveis. Além, é claro, do excesso de produção. Então a gente tem países como a Líbia, que está retomando a produção. A Líbia estava passando por um estado de problemas internos, e agora com o novo acordo de paz eles voltaram a produzir. A OPEP não contava com essa produção, então eles estão produzindo acima do que a OPEP esperava. Além disso, o Iraque tem sido um problema também para a OPEP, porque ele está produzindo acima das cotas permitidas pelos cortes de produção. Então tudo isso movimenta que há um excesso de produção no mercado, e com isso os preços acabam desacelerando essa recuperação. Além desses países pertencentes à OPEP, a gente tem os Estados Unidos também. Então, conforme os preços vêm se valorizando para os Estados Unidos, que é o principal produtor de petróleo do mundo, acaba sendo vantagem voltar a produzir nas mesmas intensidades que eles produziam em 2019. Porém, alguns fatores de altas podem provocar, que é o aumento nos cortes de produção. Então, a OPEP já sinalizou que eles vão tomar as medidas que forem necessárias para manter o Brent acima dos $40 por barril, e com isso a gente tem que, se for necessário novos cortes de produção, eles farão a partir de dezembro de 2020. Novos estímulos econômicos, então, principalmente na zona do euro e nos Estados Unidos, esses estímulos eles tendem a aumentar a demanda por petróleo e, com isso, aumentar os preços e a retomada das atividades econômicas, principalmente no mercado asiático, quando a gente fala da Índia e da China. Então, quando a gente analisa o preço do diesel A, o diesel A ele é bastante influenciado pelas cotações de petróleo, então ele deve acompanhar essa retomada dos preços do petróleo, retomando ali os patamares de 2019 a partir do terceiro trimestre de 2021. Tá? Então, quando a gente fala do diesel A, ele deve acompanhar essas cotações do petróleo. Outro ponto, outro item que compõe essa precificação é o preço do biodiesel. Então, para 2021, a gente está previsto um aumento na porcentagem de mistura, então ele vai passar de 12% para 13% na mistura a partir de março de 2021. Com isso, a gente aumenta a demanda desse biocombustível. Né? Então, o biocombustível é bastante influenciado pelo mercado da soja. Então, recentemente, a gente está tendo até alguns problemas nos últimos leilões de 2020, justamente porque a gente tem pouca oferta dessa matéria-prima no mercado nacional e, consequentemente, a gente acaba tendo uma redução na mistura. Mas as usinas são capazes de produzir o suficiente para a gente aumentar para 13%. As vendas de biodiesel, o volume de venda deve ficar em torno de 8 milhões de metros cúbicos em 2021, e o preço deve ficar nos patamares de R$4 por litro, justamente porque a gente vai ter esse aumento da demanda frente à oferta, que acaba sendo um pouquinho prejudicada. Então, quando a gente analisa o preço final pago pelo consumidor final, a gente faz através da nossa fórmula paramétrica, em que a gente considera a participação do diesel A, a participação do biodiesel. Além disso, a gente também considera os custos de operações distribuidoras, a margem que essa distribuidora aplica e os impostos federais e estaduais. E com isso a gente consegue compor como que o diesel vai chegar para o nosso consumidor final. Então, aqui no gráfico a gente tem a média Brasil de como esse preço deve evoluir até o final de 2021, e a gente percebe que tanto o S10 quanto o S500 deve voltar aos patamares pré-pandemia, lá para meados até o final de 2019, a partir do segundo trimestre de 2021. Então, Grazi, resumindo, a gente tem aí uma retomada nos preços do petróleo frente ao aumento da demanda e principalmente aí as questões da oferta, essa geopolítica da Arábia Saudita, e com isso o diesel ele deve acompanhar essa retomada. Perfeito, Felipe, obrigada. Então, como nós pudemos ver aí na apresentação, temos uma perspectiva de recuperação dos preços do petróleo
Além disso, né, isso deve influenciar o aumento nos preços do diesel, que deve retomar os patamares pré-pandemia a partir do segundo semestre de 2021. Túlio, como essa dinâmica do petróleo interfere no mercado de químicos industriais? Bom, Gra, a cadeia de petróleo ela tem toda a ligação com a cadeia dos insumos químicos, né? Todos os insumos químicos têm sua origem na cadeia do petróleo, né? Quando não outras origens, como minérios, mas todos eles têm uma grande dependência da cadeia do petróleo, então sim, isso impacta diretamente na perspectiva de todos os químicos, né? Bom, a indústria brasileira ela tem uma grande dependência do mercado internacional, justamente porque ela não é capaz de produzir todo o volume necessário para atender a demanda das indústrias nacionais, né? Como a gente pode olhar aqui pelo gráfico, né, a gente tem uma grande dependência então das importações, principalmente em produtos como enxofre, monoetilenoglicol, a própria soda cáustica, que mesmo a gente tendo uma grande produção dentro do país, ela ainda não é suficiente para atender toda a demanda. E o polipropileno, né, que é até um caso interessante, a gente tem, nós produzimos até um pouco além da demanda que existe dentro do mercado nacional, mas nós não produzimos todos os tipos de polipropileno. Então, alguns tipos a gente precisa importar para atender a demanda nacional, mesmo a Braskem produzindo um volume muito grande, né? E outros produtos, como o ácido sulfúrico e a cal, que são completamente produzidos pelo mercado nacional, têm impacto das dinâmicas no mercado internacional. O ácido sulfúrico, a sua principal matéria-prima é o enxofre, que hoje a gente importa mais de 90% para atender a demanda nacional. A cal tem uma grande correlação com o coque de petróleo, com o diesel, que é utilizado no transporte tanto do calcário quanto da própria cal. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma grande correlação com o mercado de petróleo e também com as dinâmicas no mercado internacional. Bom, dito isso, o Global Chem consegue ter uma grande previsibilidade sobre os preços das commodities químicas, graças ao nosso entendimento sobre as cadeias de valor de cada um destes químicos, né? Nós não olhamos estes mercados de uma forma geral, e sim nós entendemos quais são os pontos que impactam na cadeia de valor de cada um desses produtos, né? Claro que aí a gente pode generalizar a nossa metodologia um pouco, né? A gente parte sempre do princípio da economia mundial, de quais são as perspectivas para os próximos meses, e do lado da oferta a gente vai estudar, né, os impactos da energia, da matéria-prima, dos custos de produção desses produtos lá fora e aqui dentro, paradas na produção tanto nacionais quanto internacionais e investimentos em novas plantas que também adicionam capacidades produtivas, né, para esses químicos. Do lado da demanda a gente tem o clima, que também pode impactar na oferta, mas grande parte ele afeta a demanda, né, por exemplo, tintas vão ter seus impactos, vão ter impactos devidos ao clima. A produção de soda cáustica, a demanda também por fertilizantes também é afetada pelo clima, e isso afeta na produção de químicos, na demanda por químicos. A dinâmica e o volume de importação nos portos, né, isso também afeta a demanda nacional. E também o desempenho nos setores de consumo de cada um destes químicos, né? Nós olhamos todos estes pontos para cada um dos químicos acompanhados por nós, e dessa forma a gente consegue entender as dinâmicas em cada um destes mercados. Bom, em 2020, então, nós tivemos uma grande influência da Covid-19, né, e também dessa grande quebra na demanda por petróleo no começo do ano, e nós podemos dividir esse impacto, né, em dois grandes grupos de químicos. Um deles é o grupo ligado a cadeias mais essenciais, né, como, por exemplo, fertilizantes, que a gente tem o enxofre, o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico, que tiveram seus preços aumentados graças à menor disponibilidade de petróleo, né? O enxofre é um produto completamente extraído do petróleo, com os cortes na produção do petróleo, o foco da Petrobras no refino do petróleo do pré-sal, que tem um baixo teor de enxofre, tudo isso aumentou bastante os custos com enxofre no começo do ano, que vinham em queda nos últimos 2 anos, e também impactou também nos custos de sulfúrico e de fosfórico. E também o setor de higiene, né, com a soda cáustica. A soda cáustica é utilizada tanto na produção de sabões e detergentes, que tiveram uma demanda aumentada devido à Covid-19, na produção de celulose para papéis tissue, né, que é o tipo de papel utilizado em papéis sanitários. Então, isso também viu um suporte vindo da demanda da Covid-19, e estes produtos tiveram os preços aumentados no começo do ano justamente por causa desses efeitos. Já a outra cadeia de produtos que foram impactados, né, nós temos os produtos ligados a cadeias menos essenciais,
como, por exemplo, os produtos ligados, os polímeros, os petroquímicos ligados a bens de consumo, a eletrodomésticos, automotivos, né? Todos esses mercados foram bastante impactados pelas medidas de distanciamento social, pela redução do poder de compra das famílias, né? Pelo aumento do desemprego no mundo devido às quarentenas, né? Tudo isso impactou bastante no consumo destes químicos e fez com que os preços caíssem no começo do ano, porque as produtoras passaram a acumular estoques desses produtos, né? Então, produtos como o monoetileno glicol, né? O MEG, o próprio polipropileno também foi bastante impactado dessa forma no começo do ano, e a cal veio no mercado bastante estável devido à queda também na demanda da construção civil. Já para 2021, né, a nossa expectativa é que venha uma onda inflacionária devido à recuperação econômica que a gente viu nos últimos meses, que aumentou bastante a demanda por todos os tipos de produtos, né? A gente viu a recuperação em todos os setores com a retirada das restrições sociais, com o retorno da economia. Então, tudo isso coloca bastante pressão de demanda em cima destes produtos, mas as produtoras ainda estão bastante receosas em aumentar a produção nesse momento pelas incertezas do mercado, né? Então, a gente espera que os químicos ligados ao setor de fertilizante, né, enxofre, sulfúrico, fosfórico, continuem mantendo a alta aí para os próximos meses, né, principalmente o enxofre e o fosfórico, devem continuar com forte alta, e o mercado de sulfúrico deve estabilizar um pouco mais no começo do ano que vem, né? Mas como o setor de fertilizantes espera um crescimento para os próximos meses, a gente também espera um crescimento na demanda por estes químicos. Já a soda cáustica, ela deve estabilizar ou até mesmo entrar numa tendência de queda um pouco maior no começo do ano que vem, devido à alta oferta deste produto no mercado internacional neste momento, né? Outros setores que demandam cloro, que é produzido junto com a soda cáustica, tem feito com que se produza muita soda cáustica e há um grande excesso desse produto no mercado, e essa situação ela deve se perdurar ainda por alguns meses. Já para os outros polímeros e petroquímicos, né, relacionados às cadeias de bens de consumo, né, de eletrodomésticos, automotivos, estes devem ver, né, ainda maiores impactos justamente por essa situação de desequilíbrio entre oferta e demanda, né? Há uma demanda muito forte nesse momento, há toda uma recuperação econômica nas principais economias no mundo, e se aumenta bastante a demanda por estes produtos, mas do lado da oferta as produtoras ainda estão bastante receosas em elevar a produção por não ter certeza de como os mercados vão se comportar até o começo do ano que vem, né? Vai haver uma segunda onda da Covid-19, haverão novas quebras na demanda, né? Como que essa doença ainda vai se comportar? Então, até que toda essa situação esteja bem claro, as produtoras ainda estarão bastante receosas em elevar a produção e a gente chegar na mesma situação que a gente estava no começo de 2020, que os preços caíram fortemente devido à quebra na demanda. Essas são as considerações, então, que nós temos para 2021 no mercado de químicos. A gente espera uma forte onda inflacionária aí no preço dos químicos para 2021, mas, né, ainda há alguns pontos de incerteza devido à Covid-19. Ok? Muito bom, Túlio. Obrigada pela apresentação. Pessoal, lembrando que tem um chat para vocês fazerem perguntas, né? Se vocês já podem fazer as perguntas sobre o mercado de diesel e químicos. E vamos agora para fertilizantes. Juliana, o Túlio falou bastante sobre os impactos da pandemia no mercado de químicos industriais. Esse mesmo cenário também afetou o mercado de fertilizantes em 2020, certo? Como é que vai ser 2021? Sim, esse cenário ele realmente afetou o mercado de fertilizantes. E antes de falar como deve acontecer em 2021, como o preço deve se comportar, eu gostaria de dar um contexto, né, sobre o que aconteceu nos últimos anos. Então, em 2019, foi um ano bastante atípico, problemas climáticos, muita chuva em algumas regiões consumidoras e escassez em outras fez com que o consumo de fertilizantes ele fosse menor, fosse bastante abaixo do esperado nesses 3 principais países que consomem fertilizantes no mundo. Então, esses 3 países eles são responsáveis por cerca de 50% do consumo global de fertilizantes. Coloquei até o Brasil aqui como comparação, como o 4º maior consumidor, com 8% do consumo de fertilizantes. E aí, para 2020, era esperada uma retomada no consumo desses insumos, mas como nós vimos, né, que aconteceu a pandemia, o consumo ele acabou sendo prejudicado novamente. Houveram diversos problemas logísticos na China por causa da pandemia, isso fez com que eles não conseguissem importar matérias-primas, não conseguissem exportar produto também, e nem mesmo atender a demanda doméstica. Também a pandemia levou a atrasos nos contratos da China e da Índia, como eu mostrei aqui, eles são importantes consumidores. E conforme o número de casos foi aumentando nos Estados Unidos, a demanda americana
também foi diminuindo no período que eles estão consumindo para a maior safra deles, que é a safra de milho. Então, no primeiro semestre desse ano, houve uma queda de 21% em média no preço dos fertilizantes em relação ao primeiro semestre do ano passado. E o que nós podemos esperar para esse final de ano, né, nesse segundo semestre? Bom, desde que a Índia terminou o lockdown em junho desse ano, o consumo deles voltou a aumentar para a safra Kharif, que é a safra mais importante do país. Então, isso já movimentou o mercado de fertilizantes, que começou a consumir mais produto. Além disso, no Brasil agora, nós estamos num período de consumo intenso desses insumos. Então, diversas culturas, a gente tem soja, milho, algodão, café, cana e citros comprando boa parte dos fertilizantes agora. Então, isso faz com que a demanda no mercado nacional esteja bastante forte. E por isso é importante acompanhar com os fornecedores como está a situação. Nós fazemos um acompanhamento periódico com esses fornecedores para entender se nesse momento, né, de maior consumo, tem alguma expectativa de falta de produto, né, se as pessoas precisam se preocupar com isso. Eu coloquei aqui apenas alguns fornecedores, você deve reconhecer aí o fornecedor que você compra, mas existem outros, uma lista extensa que nós acompanhamos. E quando nós pensamos no cenário para 2021, primeiro nós precisamos olhar a cadeia toda de fertilizantes, né? Tanto fatores de oferta como fatores de demanda. Para os fatores de oferta, como o Túlio nos contou, a expectativa é de aumento no preço das matérias-primas, para o enxofre, ácido sulfúrico e ácido fosfórico, que são importantes matérias-primas para fertilizantes fosfatados, por exemplo, como MAP, DAP, TSP e SSP. Também tem previsão de aumento no preço do gás natural. O gás natural ele tende a ser mais consumido nos meses de frio no hemisfério norte, né? Eles usam para o aquecimento e isso faz com que a demanda por essa matéria-prima aumente. Isso impacta nos preços dos nitrogenados fortemente. Você conhece como ureia, nitrato de amônio, eles são fortemente impactados. Em relação à capacidade, nós não temos previsão de grandes aumentos de capacidade para 2021. Em relação aos fatores de demanda, tem um aumento da área plantada de cereais para a Rússia, aumento também na América do Norte, aqui na América do Sul e na Ásia. E como eu falei para vocês no início, o consumo da Índia e da China, dos Estados Unidos, foi prejudicado esse ano. Para o próximo ano, a expectativa é de normalização desse consumo. Além desses fatores, é bastante importante acompanhar de perto como está se comportando a taxa de câmbio, né? Coloquei aqui como um ponto de atenção que nós também observamos, porque nós somos bastante dependentes da importação de fertilizantes. Então, a taxa de câmbio acaba influenciando bastante para o consumidor brasileiro. E agora sim, mostrando finalmente a projeção para 2021, como os preços devem se comportar, o preço em dólar por tonelada para os nitrogenados. Então, como eu falei para vocês, houve uma queda nos preços, a expectativa é de aumento ainda no quarto trimestre desse ano, tanto para a ureia quanto para o nitrato, e ele se mantém em alta, se mantém em patamares elevados até o final de 2021. Para o MAP, nós conseguimos reparar, né, que houve uma queda mais expressiva no preço desse produto, desde o segundo trimestre de 2019, quando a chuva afetou bastante o consumo nos Estados Unidos, e daqui para frente a expectativa é de recuperação nos preços também, lembrando que eles são impactados também pelo aumento das matérias-primas. E por fim, o cloreto de potássio. Cloreto que também vem com o preço em queda desde o ano passado, e mesmo com os cortes na produção dos grandes produtores mundiais, não foi suficiente para segurar a queda de preços, apenas suavizou essa queda. E agora o preço do cloreto de potássio se aproxima dos custos de produção. Então, nesse momento, o que sustenta, né, essa expectativa de alta no preço do cloreto de potássio é a demanda brasileira, que está bastante forte para grãos. Nós estamos importando volumes bastante elevados, batemos recordes em relação aos últimos 3 anos em volume de cloreto de potássio importado, e o preço desse produto, então, até o final do ano, deve apresentar aumento. Também trouxe aqui os micronutrientes, os principais que vocês podem utilizar, devem utilizar. Para o zinco, cobalto e cobre, a tendência é de aumento, puxados principalmente pelo aumento da demanda chinesa nesse segundo semestre.
Para o boro e o molibdênio, a expectativa é de queda em relação a 2020, porque nesse ano, para esses dois produtos, né, para esses dois insumos, houve bastante dificuldade na extração, tanto da ulexita aqui para o boro, quanto para o trióxido de molibdênio. Então, para 2021, deve haver uma redução em relação a 2020. E manganês e magnésio, que ficam com uma tendência de estabilidade. Então, Graziela, respondendo com poucas palavras isso que eu mostrei para vocês, a expectativa para os fertilizantes é de recuperação nos preços. Perfeito, Juliana, obrigada pela apresentação, muito bom ter essa visão. Eu entendo que nós tivemos 2 anos de consumo mais baixo, né, consumo de fertilizantes reduzido, o que contribuiu para essa queda, e a partir de agora, como você mesmo disse, o cenário vai ser diferente, com expectativa de aumento para 2021 em comparação a 2020. Porém, não nos patamares de 2018 ainda, né, Ju? Exatamente. Legal. Pessoal, lembrando a todos que nós temos um espaço e ele é privado para perguntas, ele está liberado para que vocês possam interagir conosco e nós vamos responder as perguntas ao final da próxima apresentação. Seguindo agora, então, com o Rafael, em defensivos. Em defensivos, a gente tem um cenário um pouco diferente dos outros, né, Rafael? Principalmente pelo impacto do mercado chinês. O que você tem para mostrar para a gente? Perfeito, Grazi. Defensivos não tem jeito, né? Quando a gente vai falar de agroquímicos, nós falamos de China. E se vocês lembrarem, tudo começou na pandemia na China no começo desse ano. Então, os defensivos eles foram fortemente impactados aí no começo desse ano aqui de 2020 por conta da pandemia. E a gente vai falar um pouco disso nessa apresentação. Quando a gente fala de defensivos, né, nós temos que olhar a cadeia toda de produção, porque como ela tem uma cadeia muito longa, né, ela inicia lá na matéria-prima, e quando a gente fala de matéria-prima de defensivos, nós estamos falando do próprio óleo e gás, que o próprio Felipe falou no começo dessa nossa conversa, nós também precisamos acompanhar a previsão, né, dos preços desses combustíveis, né, dessas matérias-primas, porque isso vai nos nortear no comportamento do preço dos defensivos. Nós também acompanhamos os intermediários, né, então as moléculas que vão anteceder a produção dos defensivos. Isso se assemelha ao que o Túlio também nos trouxe, né? Então, aqui temos ácido sulfúrico, ácido fosfórico, enxofre, né? Então, essa cadeia, né, de químicos também influencia nos preços dos defensivos, que é a próxima etapa aqui na produção dos agroquímicos. Geralmente, né, a cadeia, né, a produção da matéria-prima, dos intermediários e da produção de defensivos estão localizadas basicamente na China, o grande produtor de defensivos no mundo, a Índia, que vem crescendo fortemente nos últimos anos, o governo está investindo fortemente na produção, né, com incentivos na produção e também subsídios para a exportação, e também na Europa e Estados Unidos, aí lá com itens mais exclusivos que a gente chama, né? Aquelas moléculas que têm um fornecedor só, onde estão localizadas esses fornecedores. E também nos Estados Unidos algumas outras moléculas genéricas. Então nós monitoramos, né, todo o comportamento desses defensivos nesses locais. Nós temos o transporte desses países até aqui no mercado nacional, e aí sim a venda no mercado brasileiro. Lembrando que o mercado nacional de defensivos é muito dependente da importação. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo lá fora para entender o que está acontecendo aqui no mercado brasileiro. E isso, né, desde a movimentação da matéria-prima até a chegada do preço aqui no mercado nacional, pode acontecer com um delay de até 8 meses. Né? Então, uma movimentação, por exemplo, o custo, né, do petróleo nos patamares baixos que a gente está encontrando nesse momento, deve manter o custo de produção do defensivo na China, na Índia e nas outras localidades ainda mais baixo que no histórico de quando o petróleo estava lá na casa dos $90. Né? Então, enquanto a gente estiver nesse patamar mais baixo de petróleo, muito provavelmente, né, por conta do custo de produção, os defensivos também vão manter nesse patamar. Eu trouxe aqui um exemplo de uma matéria-prima, né, de um defensivo, que é o diuron. Então, qual que é a matéria-prima que a gente acompanha? Né? O para-nitroclorobenzeno, na China. Esse produto
teve uma queda, né, no final de 2018 e no começo de 2019, se manteve estável no período e depois aumentou por conta das incertezas do mercado, mas depois já voltou a cair de preço. Isso impactou diretamente no preço internacional do Duron, né? Ele também manteve a queda, não sentiu muito o aumento do preço da matéria-prima e se manteve em patamares mais baixos de preço. Por que ele manteve, né? Qual que é esse sinal que está acontecendo com o Duron? A matéria-prima e o defensivo ainda está em baixa, né? Porque o custo de produção está baixo e também a demanda está reduzida, né? A produção desse defensivo nós não estamos vendo dificuldades no mercado chinês e também a demanda internacional está baixa. Então, tanto o fator de custo de produção não tem força para elevar o preço do defensivo, como a demanda reduzida também não tem força para elevar o preço do químico. E aqui no Brasil, como é que foi? A mesma coisa, né? Com um reflexo com um pouco de atraso, mas a gente também teve a queda no preço do defensivo e agora a estabilidade em um patamar mais baixo. Esse, pessoal, é o resumo de um defensivo, né? Quando a gente olha a cadeia de cada um deles, né? Vocês devem olhar para a cadeia que vocês compram aí. Nós temos dentro das usinas, por exemplo, em torno de 40, 50 defensivos que são comprados para o tratamento do campo. Quando a gente olha citros, soja, grãos, também é uma carteira muito longa. E cada um desses defensivos tem um comportamento diferente, porque nós precisamos olhar qual intermediário que ele utiliza e quais outros mercados que esses mesmos intermediários competem, né? Então, para dar essa previsão do que acontece no mercado, a gente tem que olhar item a item. No caso do Duron, como vocês podem ver, por conta do custo de produção ainda abaixo na China, o defensivo também a níveis patamares mais baixos, o custo de produção mais baixo, o que deve retomar o preço para o ano que vem só é a demanda, né? Então, para o ano de 2021, para a molécula de Duron, nós estamos prevendo uma pequena elevação a partir do começo do ano que vem, justamente por conta dessa retomada na demanda, mas não aos mesmos patamares de 2 anos atrás. E por que eu falo a patamares de 2 anos atrás? Eu vou tratar no próximo slide, que é a China. Vocês devem ter sofrido muito aí nos últimos 2, 3 anos por conta da reestruturação ambiental que o país sofreu, né? Eles tiveram que se reorganizar a forma de produção de químicos em geral, né? Fecharam várias fábricas, tiveram que mudar de localidade de uma fábrica, né, que ficava muito próximo dos centros urbanos para parques industriais um pouco mais distantes, e também o próprio processo de produção, né, deixar ele um pouco mais limpo. Então, depois de 2 anos aí de praticamente dificuldades de fornecimento, um custo de produção mais alto e uma disponibilidade baixa de produção, a China parece ter normalizado, né, todo esse processo dele, e hoje nós estamos vendo que os grandes produtores estão produzindo normalmente a maioria das moléculas e o custo de produção, por conta do processo reestruturado, também mais baixo, junto com o custo da matéria-prima mais baixo. No entanto, o que pode acontecer aí, deve acontecer nos próximos meses? Com a aproximação do inverno, as fábricas elas reduzem a capacidade produtiva justamente para que a poluição, né, mesmo eles ainda tendo toda a sua reestruturação, as fábricas, algumas delas ainda estão próximas dos centros urbanos, eles precisam diminuir a capacidade produtiva para que essa poluição durante o inverno não vá para os centros urbanos, né? Então, nesse período, a demanda também reduz no mercado mundial, eles aproveitam para diminuir a sua capacidade produtiva. E a gente também está vendo o retorno na demanda internacional, né? Assim como os outros insumos que a gente viu aqui, os fertilizantes, muito impacto aí no petróleo, nos químicos, nos defensivos também foi igual, né? Muitos produtores mundiais ficaram indecisos com a incerteza do mercado, né? A questão das taxas de câmbio, a demanda vai aparecer ou não. Então, até mesmo os fornecedores, né, em cada um dos seus países ficaram receosos de fazer estoque, por exemplo, e comprar um pouco em volumes menores para atender o mercado de cada um dos seus países. Agora, com sinais de que a economia mundial está retomando, essa demanda deve voltar, principalmente para culturas como os grãos, né, milho e soja, que estão bem capitalizados, né, a relação de troca deles está bem melhor do que algumas outras culturas, como cana, né, açúcar e etanol, por exemplo. Esses sim devem retomar a demanda um pouco mais fortemente. Mas lembrando, pessoal, que isso nós precisamos olhar
defensivo a defensivo, né? Porque tem defensivos que é usado apenas em cana, outro é utilizado em soja, né? E esses mercados às vezes não se conversam. Então nós não podemos generalizar o defensivo, a gente tem que olhar item a item. E outro ponto super importante que é preciso, né, acompanhar no mercado de agroquímicos, e aí os compradores vão me entender bem, que é a parte de novos registros, né? Aqui eu coloco um gráfico com o número, né, de registros de produtos formulados no mercado nacional nos últimos 4 anos. A gente vê que nós tivemos uma aceleração a partir de 2019, a partir de 2017, desculpa, quando a gente teve uma mudança no formato de liberação de registro aqui no mercado nacional. Tivemos um pico em 2018, em 2019 um pouco mais baixo, mas em 2020 nós já temos 92% do número de registros de formulados de 2019. Para este ano aqui, ele deve então ultrapassar. Mas por que é tão importante então a gente acompanhar esses registros? Porque são ferramentas de negociação com o fornecedor. Eu trouxe um exemplo, 3 exemplos na verdade aqui do mercado de cana, são 3 moléculas, né, a micarbazona, isoxaflutol e etefon, que até pouco tempo nós tínhamos apenas um fornecedor aí no mercado, e agora com os novos entrantes, você consegue ter um pouco mais de competitividade no mercado. Então é importante fazer esse acompanhamento justamente para você conseguir ter uma ferramenta a mais, né, para negociar. E para 2021 nós já estamos monitorando a entrada de novos registros de moléculas também exclusivas, em alguns casos moléculas genéricas, né, alguns defensivos ainda genéricos, que podem melhorar a disponibilidade no Brasil por conta de algum risco, né, de fornecimento. Então, assim como os exclusivos, é importante acompanhar os registros de itens genéricos para usar como ferramenta na negociação. Então, nós acompanhamos isso também para passar para os compradores. Então, de maneira geral, Graziela, o que a gente está enxergando para o mercado de defensivos? A redução ainda do custo de produção pela matéria-prima, a retomada da demanda, principalmente para o mercado de grãos, deve elevar o preço, mas ainda a patamares mais baixos do que vocês pagaram lá no final ao longo de 2017 e 2018. Obrigada, Rafael. Informações muito interessantes. Então, de modo geral, a China se recuperou rápido da quarentena, retomou a produção. Estamos com custo de produção e demanda mais baixo no mercado, que manteve o preço reduzido, porém, o retorno dessa demanda vai puxar para cima os preços para 2021. Mas, como você mesmo disse, né, a gente tem oportunidade aí com novos produtos no mercado. Legal. Bom, pessoal, a gente vai abrir agora para as perguntas, né? Caso você ainda não tenha feito a sua, é só clicar no botão abaixo do vídeo. Eu vou começar com uma pergunta que algumas pessoas fizeram, se nós iremos disponibilizar esse material para vocês. Bom, esse vídeo ele vai ser disponibilizado no LinkedIn da IEB depois, né? Nós estamos gravando, e caso vocês queiram ter acesso à apresentação, é só nos enviar um e-mail, né? Depois eu vou deixar o e-mail aqui para vocês no final, que a gente reencaminha para vocês. Uma outra pergunta que surgiu aqui também, eu vou começar com diesel, é para você, Felipe. Quais são os principais impactos nas cotações de petróleo no curto prazo? Bom, Grazi, quando a gente fala no curto prazo, vou falar agora até o final de 2020, a gente tem alguns fatores que vão influenciar. O primeiro deles é a OPEP ter se manifestado já, de que eles vão manter o preço até o final de 2020 acima dos $40 por barril, e com isso eles têm uma reunião agora no final de novembro para decidir se eles vão aumentar os cortes ou não. Além disso, a gente tem a retomada da demanda, mesmo que fragilizada, ela está acontecendo, a gente está tendo um aumento aí no consumo de combustíveis, e a gente tem algumas paradas de produção em detrimento de tempestades tropicais, que atingem a principal área de produção de petróleo dos Estados Unidos, e recentemente a gente tem uma greve no setor da Noruega, que é um país estratégico aí no fornecimento de petróleo. Então, com essa queda na oferta e recuperação da demanda, além aí das ações da OPEP para manter os preços elevados, a gente tem uma recuperação do setor até dezembro de 2020. Obrigada, Felipe. Nós temos aqui uma pergunta para o Túlio também. Túlio, há algum risco de desabastecimento de químicos em 2021, visto que esse ano, né, no caso do mercado do ácido sulfúrico, ocorreu em setembro? Bom,
Sim, há um risco, sim, dentro do próprio mercado de ácido sulfúrico. Como a capacidade produtiva do Brasil é muito próxima à demanda, né, e todo o ácido sulfúrico que a gente consome aqui dentro, ele é produzido aqui dentro, dentro do período de agosto até outubro, né, é o período de maior demanda dentro do mercado de sulfúrico, justamente por causa da produção de fertilizantes. Então, nesse período, sempre é comum o mercado ficar bastante apertado, né, os preços subirem, e aí, neste ano, a gente teve um problema com uma das produtoras chaves nesse mercado, que é a Nitroquímica, que ela atende principalmente a distribuição, e com as empresas de fertilizantes mantendo, né, devido à alta demanda dentro do mercado de fertilizantes, todas as empresas nesse momento, que também são as principais produtoras do país, mantendo a produção de ácido sulfúrico para a produção de fertilizantes, fez com que o produto desaparecesse do mercado. Então, para o ano que vem, há esse risco também, né? Todo ano isso pode acontecer, né? Nesse período entre agosto e outubro. E também há um perigo um pouco maior aí em cima do enxofre, né? Como eu comentei no começo da apresentação, esse é um produto que é quase que totalmente importado agora, neste momento, aqui no Brasil. E, né, caso hajam novos cortes na produção de petróleo, principalmente lá nos países membros da OPEP, que é onde é produzida a maior quantidade de enxofre, então há, sim, um risco em cima tanto do enxofre quanto do ácido sulfúrico. Legal, Túlio. Aproveitando que a gente está conversando aqui, também tivemos uma pergunta se a IEB possui alguma pesquisa referente à cadeia de embalagens plásticas para fazer bombonas. Sim, nós possuímos, né? Na verdade, nós acompanhamos diversos produtos que são utilizados no mercado de embalagem, não só o polietileno, que é o principal matéria-prima das bombonas, né, que é o polietileno de alta densidade. A gente acompanha tanto de alta densidade quanto de baixa densidade, né, todos os tipos de polietileno, polipropileno, PVC, folha de Flandres, que também é utilizada em embalagens metálicas. Nós acompanhamos diversos tipos de produtos voltados ao mercado de embalagens. Então, sim, nós temos esse acompanhamento. Legal, Túlio. E, bom, temos também uma pergunta aqui para fertilizantes, Juliana. Preciso comprar fertilizantes foliares. A tendência é a mesma dos NPKs? Essa é uma dúvida cada vez mais frequente que eu escuto. Para o fertilizante foliar, eles têm tipos bastante variados. É claro que a gente precisa olhar cada um da fórmula, né? Cada fórmula de foliar diferente. Mas, assim, vou responder de uma maneira bastante geral. Eles possuem os mesmos direcionadores. Então, vai ter uma quantidade de N, de P, de K e os micronutrientes que eu mostrei para vocês. Então, respondendo de uma forma bastante geral, para os fertilizantes, deve sim ter uma tendência de aumento para 2021. Até porque o uso de fertilizantes especiais, fertilizantes foliares, tem uma tendência de crescimento para o próximo ano também. Legal, Juliana. Tem uma outra pergunta aqui para você também. Até quando o mercado de soja estará impactando no mercado de fertilizantes? Bom, como o Rafael comentou, os produtores de soja estão bastante capitalizados esse ano. Eles vêm comprando desde agosto, 2 meses antes, né, de começar o plantio, quando eles começam a comprar calcário e gesso. Isso já movimentou bastante o mercado. Em setembro foi bastante forte, né, também a demanda de soja. Isso deve continuar mais forte pelo menos até dezembro, né, até o final desse período de plantio. E para o próximo ano, a tendência é que o consumo de fertilizantes também para essa cultura seja bastante forte. Inclusive, a relação de troca bastante favorável em relação ao fertilizante está fazendo com que muitos produtores de grãos antecipem, negociem as compras para as próximas safras, né? Tanto para a safra 2021 e tem gente pensando já na próxima. Então, realmente os produtores capitalizados movimentam bastante a demanda aqui no mercado brasileiro. Legal, Ju. Obrigada. A gente também tem algumas perguntas aqui para defensivos. Vamos lá. Rafael, é possível importar algum defensivo, mesmo que né, já esteja liberado pelo mapa, ou sempre temos que comprar internamente? Olha, depende do que você é. Um cliente final geralmente precisa ser comprado fornecedor nacional.
né? O que a gente está vendo alguma movimentação aí no mercado nacional de defensivos é a importação por meio de liberação de registro com os donos do registro do defensivo, né? Então, se você pode entrar como uma liberação, né? Você contata, né, a pessoa que tem o registro e você consegue importar o defensivo em nome dele. Mas hoje, a maioria dos clientes finais, né, as usinas, os grandes produtores, nós estamos ainda à mercê de comprar dos fornecedores nacionais, porque, infelizmente, né, o tempo ainda de liberação de um registro novo aqui no mercado nacional é um pouco longo, né? A gente viu que está melhorando esse tempo, né? E o número de registros liberados está cada vez melhor, mas para fazer a liberação ainda tem que ficar nesse tempo de registro, mas tem essa opção de importação que a gente está vendo hoje no mercado. Perfeito, Rafael. E temos mais uma aqui sobre o glifosato. Quanto a glifosato, nota-se movimento de alta. O que está motivando isso? E para a próxima safra, glifosato poderá buscar outros patamares de preço? E para a cletodin, segue a mesma tendência? Bom, eu vou focar no glifosato porque é o que está dando mais barulho aí no mercado internacional. O glifosato, né, é uma molécula que vem praticamente aqui do Brasil, da China e dos Estados Unidos. E o produto chinês, nós tivemos um problema, né, há umas 3, 4 semanas atrás na China, por conta das chuvas de monções, acabou inundando algumas províncias lá do mercado chinês, e isso fez com que a disponibilidade de glifosato reduzisse, né? As fábricas vão voltar ainda a produzir, mas a disponibilidade deu uma reduzida e o preço lá na China voltou a subir, né? Estava em queda, mas voltou a subir. Então, os patamares de preço para o ano que vem do glifosato devem ficar um pouco mais elevado, deve reduzir mais para o final do ano quando voltar a produção nessa província, né? A província de Sichuan, lá na China. Mas sim, o glifosato, né, lembrando, né, que cada defensivo tem uma cadeia diferente, e o glifosato é um deles que, por conta essa ocorrência pontual, deve ter uma elevação de preço para o ano que vem. Perfeito, Rafael. Túlio, tem uma pergunta aqui para você também. Estamos vendo uma retomada da economia em V. Vocês acreditam que isso perdurará no início de 2021? Ou consideram que as indústrias estão recompondo estoques e no primeiro trimestre os preços apresentarão tendência de queda? Bom, a continuação dessa recuperação da economia, né, ela depende bastante da situação em relação ao coronavírus, né? Como eu comentei anteriormente na apresentação também, as próprias produtoras estão segurando capacidade produtiva, mesmo havendo uma alta demanda neste momento, elas estão segurando justamente por não ter certeza sobre a demanda no começo do ano que vem. O começo do ano tem dois problemas, basicamente, que a desaceleração sazonal da indústria nesse período, né? Passada as festividades de final de ano, né, o começo do ano é sempre um período muito ruim de demanda, né, entre ali o final do último trimestre do ano e o janeiro, fevereiro, há uma desaceleração nas compras normal do período. Mas esse mesmo período também é o período de inverno no hemisfério norte, então é quando a Covid faz a sua pior, quando a gente teve a primeira onda no começo do ano, foi quando tivemos a pior parte dos casos, foi durante o inverno no hemisfério norte também. Então, existe essa incerteza muito grande em relação à Covid-19, mas, né, vendo a atual situação, vendo a recuperação econômica, né, vendo que todos os países estão saindo das medidas de restrição social, a Covid não parece estar sendo tão letal quanto ela foi, né, no começo do ano, tudo isso leva a gente a acreditar, sim, numa recuperação estendida até o começo de 2021, e além disso, com as indústrias ainda segurando bastante capacidade produtiva e a maior parte dos produtos bastante escassa no mercado, é provável que os preços continuem subindo no começo do ano, mesmo com a desaceleração da indústria. Legal, Túlio, obrigada. Temos aqui uma pergunta também para o Felipe. Devido ao baixo estoque de soja no mercado nacional, corremos o risco de ficar sem óleo degomado ou uma alta ainda maior nos preços? Bom, a gente sabe que o mercado de soja está bastante valorizado, né, externamente. Então, com isso, a gente acabou tendo a volta do consumo, principalmente de diesel, e com isso a gente aumentou a demanda por biodiesel e o óleo de soja, consequentemente, também porque ele é a principal matéria-prima. Então,
Conforme o governo, principalmente, percebeu essa falta na oferta do óleo de soja, ele já está promovendo mecanismos para facilitar a importação, para que o mercado nacional não fique desabastecido. Tá? Então, mas a gente vai acabar tendo uma alta assim, nos preços do biodiesel se a soja ela continuar valorizada no mercado externo, porque eles vão continuar produzindo biodiesel porque é necessário para a entrega do combustível final para a sociedade. Eles podem até reduzir a mistura, mas o preço ele deve continuar elevado, mesmo com essa facilidade de importação. Obrigada, Felipe. Rafael, tem mais uma pergunta aqui para você, sobre se todos os defensivos seguem a mesma tendência que você informou durante a apresentação. Não, não são todos, né? Como cada defensivo ele tem uma cadeia diferente, né? Então, e a oferta e a demanda são diferentes. Por exemplo, o glifosato ele é muito utilizado para soja, e um sulfentrazona é muito utilizado, né? Um clomazona é muito utilizado para cana. Eles têm comportamentos diferentes também na demanda. Então, cada um dos itens tem um comportamento diferente. Eu comentei aqui do Duron, que deve permanecer em patamares um pouco mais baixos para o ano que vem, e o glifosato com uma elevação, justamente porque é esse caso pontual. Mas tem outros casos que podem ter elevação por outros motivos também, que cada uma das suas cadeias impacta no preço final. Perfeito, Rafael. Tem mais uma aqui para você. Qual é a expectativa com relação à melhora nos preços e disponibilidade de tebuturon? Esse é um produto bem crítico, né, principalmente para o pessoal de cana. O ano passado a gente teve dificuldades no fornecimento lá na China. Para esse ano aqui nós vemos melhora no fornecimento desse produto, inclusive novos registros de fornecedores agora para o final do ano, né? Então isso deve melhorar a disponibilidade, mesmo sendo fábricas, né, lá na China que produzem. Como eu comentei, lá eles estão com uma normalidade na produção, então nós entendemos que para esse ano e para o ano que vem, o tebuturon aí ele deve ter estabilidade na disponibilidade, não enfrentando mais aquelas dificuldades que tivemos no final do ano passado. Legal. Bom, nós temos também aqui mais uma pergunta, deixa eu ver aqui, sobre fertilizantes, Ju, é para você. Você falou sobre a relação de troca do milho safrinha, como está a relação de troca para a soja, acho que você até comentou um pouco disso, né? E os compradores ainda estão puxando fertilizantes? Sim, sim. A demanda de fertilizantes para essas culturas, tanto para grãos quanto para cereais, está bastante forte. Era esperado que os produtores de milho safrinha entrassem no mercado mais no final do ano, mais próximo a novembro, dezembro, para o plantio que começa em janeiro, mas eles já estão também antecipando as compras. Então, como eu comentei que o mercado está bastante movimentado, um dos motivos é esse, né, de antecipação das compras, para aproveitar essa boa relação de troca entre o preço do produto agrícola com o fertilizante. Perfeito, Juliana. E tem mais uma pergunta aqui para você. Você acredita que uma segunda onda de Covid, a gente pode ter uma redução nos preços das matérias-primas de fertilizantes no mesmo patamar do primeiro semestre desse ano? Claro que se acontecer uma segunda onda de Covid, isso pode interferir no mercado de fertilizantes, mas eu não acredito que seja na mesma proporção, né? As empresas já estão mais preparadas, né? Tendo visto o que aconteceu esse ano, o estoque de fertilizantes também ele está mais elevado agora do que foi no início desse ano, então pode ser que diminua um pouco o consumo, mas não deve atrapalhar tanto assim tanto o fornecimento, né, de países como a China, que exportam bastante fertilizantes além do consumo, como mesmo o consumo dos grandes produtores, né? Então, pode ser que isso aconteça, mas não nos mesmos patamares vistos em 2020. Tá? Perfeito, Juliana, obrigada. E temos também aqui uma pergunta sobre defensivos para o Rafael. O Fipronil apresenta risco de desabastecimento para o ano de 2021?
Esse é um outro produto também crítico, né, para as culturas. Hoje, o mercado de soja utilizando muito o fipronil aí para tratamento de sementes. Antes ele era um produto muito utilizado para cana. Ele teve uma dificuldade para esse ano, principalmente o fipronil produzido na Índia, né, principalmente por conta do lockdown, que foi um pouco mais estendido no mercado, mesmo a gente importando normalmente, talvez o fipronil vindo de alguns países como a Índia, a gente pode ter uma dificuldade, mas produtos vindo da China e até mesmo, né, da Europa, né, o principal fornecedor de fipronil traz da Europa o produto dele, nós não vemos dificuldade de fornecimento para o ano que vem. É outro produto que deve ter normalidade de disponibilidade. Perfeito. Pessoal, vamos agora para a última pergunta. Rafa, vou manter com você. Por que é importante acompanhar os registros de novos produtos no mercado? Essa é uma pergunta muito importante aí para os compradores, né, ficarem sempre atentos, né, a saber, né, os novos registros de mercado, né, na verdade, saber com antecedência os novos registros de mercado garante que você consiga homologar esse produto com a agrícola com antecedência e assim, quando o produto estiver disponível no mercado, você já ter esse produto dentro de casa, sabendo que pode estar apto a negociar, né, junto com os fornecedores, né. Então, um dos primeiros pontos é esse, e o segundo na hora de fazer o orçamento, como eu comentei, né? Você saber os novos registros, principalmente de uma molécula nova, você consegue fazer a previsão daquela molécula com uma taxa de acerto maior, porque você sabe que vai ter um novo fornecedor no mercado. Perfeito. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer novamente em nome da IEB a presença de todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do evento. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem conhecer mais sobre o nosso trabalho, vocês podem entrar em contato conosco pelo e-mail comercial@ieb.com.br ou pelo telefone 19 35 24 92 18. Muito obrigada e até a próxima.